Quem são essas malandras? Quem são as invasoras? Eu falei já sobre as ervas daninhas, sobre as ervas espontâneas, falei sobre as ervas silvestres comestíveis, sobre as punks, e agora eu quero falar sobre as invasoras. As invasoras, elas são plantas que transformam o ecossistema de maneira muito rápida. São plantas que viajam de um lugar para outro, ou pela mão do homem, ou de maneira acidental. Como, por exemplo, o calado dos barcos, não é? Os barcos têm ali um espaço para armazenamento de água, e ali vão algas, vão peixes, vão várias espécies. Não se fala, inclusive, em plantas invasoras, fala-se em espécies invasoras, né? Há peixes que invadem territórios que conseguem rapidamente destruir toda a fauna daquele lugar e virar o dominante muito rapidamente. Imaginem que nem todo pássaro faz ninho em qualquer árvore, não é? E nem toda formiga come qualquer folha, não é? Isso eu estou falando numa escala pequena, imagine numa escala muito grande, não é? Aí há extinções de espécies que podem ser iniciadas através de um processo vegetal. Uma coisa importante falar sobre as plantas invasoras, que ninguém diz, é que as plantas invasoras são das 5 causas das perdas de biodiversidade no mundo. Então a gente está sempre falando sobre poluição, sobre alterações climáticas, sobre o excesso de extração de recursos naturais, mas ninguém fala sobre as plantas invasoras. As invasoras, elas transformam ecossistemas de maneira muito negativa, né? Porque o paisagismo, por exemplo, foi muito responsável durante um período por trazer uma planta ornamental de um lado para outro, e essa planta se instala de uma forma naquele lugar e se multiplica muito bem. Por isso que ela é uma invasora. Por quê? Imagine que no lugar onde ela vem, ela tenha desafios, ela tenha predadores, ela tenha uma condição climática que não permite que ela cresça com tanto vigor. E ela vai para um lugar que tem um clima completamente diferente, que ela fala, é aqui que eu fico, é aqui que eu cresço, é aqui que eu me multiplico e é aqui que eu domino isso aqui tudo. Eu vou dar um exemplo muito triste, que é o exemplo das dunas de Santa Catarina. Há uma região lindíssima, em que hoje é um deserto de pinheiros, né? Os pinheiros foram levados para lá para corte, para fazerem árvores de Natal, para multiplicarem pinheiros e vamos vender no Santa Claus. E o que acontece é que os pinheiros se multiplicaram ali de uma maneira horrorosa, assim, assustador ver aquela areia com pinheiros crescendo ali no meio. Há um exemplo português também muito triste, que é o jacinto d'água. O jacinto d'água no rio Surraia, que é uma afluente do Tejo, é uma planta da Amazônia. Eu imagino que seja comido por jacarés e por piranhas. E de repente ele chega aqui, pronto, posso crescer lindamente e cobrir o espelho d'água todo e proibir embarcações de passarem e destruir aquela fauna e aquela flora, porque ele é muito vigoroso, ele cresce muito rápido e se multiplica mesmo com uma velocidade muito grande. Então aí o homem tem que entrar em ação para extrair dali e é praticamente impossível, porque uma planta invasora, na grande maioria das vezes, tem um poder de dispersão de semente muito bom, muito eficaz. Outro exemplo muito bom, aqui em Portugal nós encontramos sempre as ervas das pampas, né? Que são aquelas plumas lindíssimas, maravilhosas, que a gente olha e fala, uau, aquilo é ornamental, né? Foi trazido talvez de uma maneira ornamental. E aquelas plumas são as flores da planta. E naquelas plumas existem centenas de sementes que são dispersadas com o vento, com os pássaros. Nós mesmos, ao trazermos uma de um lado para o outro, as sementes vão caindo e vão ficando no solo prontas para crescerem, não é? Para germinarem. Então, é preciso ter essa atenção. Uma coisa que eu queria deixar aqui para finalizar são os 2 órgãos muito bacanas que existem tanto no Brasil quanto em Portugal para nos ajudarem a identificar o que é uma espécie invasora. Antes disso, quero dizer uma coisa: nem toda planta exótica,
Nem toda planta que não pertence àquele local é uma planta invasora, né? Temos que também ter uma análise delicada sobre isso. Há 2 órgãos, um em Portugal e um no Brasil, que podem nos ajudar a identificar quais são as plantas invasoras. Em Portugal temos o invasoras.pt, incrível, um trabalho maravilhoso, totalmente detalhado, que a gente consegue investigar e chegar rapidamente às informações. E no Brasil, o que eu conheço é o Instituto Horus, que também tem um trabalho muito interessante, inclusive de formação e de conscientização ambiental sobre esse tipo de propagação de plantas. Então é isso. Agora já não se confunde mais o que é uma invasora de uma daninha espontânea e de uma punk, de uma planta silvestre comestível.